Nas mais finas palavras da sabedoria chinesa, onde tem placa, tem história. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o formato de plantão que eu encontrei em respostas aos grandes desafios que eu enfrentei durante o meu último ano como recém-formada trabalhando em pronto-socorro. Se a gente ainda não se conhece, seja muito bem-vindo a este canal. Prazer, meu nome é Fernanda, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Me formei em janeiro de 2024 e nesse último ano eu fiz o que eu achava que eu não ia fazer, que foi trabalhar praticamente o ano inteiro em pronto-socorro. Jurava de pé junto que eu ia trabalhar só em unidade básica de saúde, só em cenário de baixa complexidade, mas as melhores oportunidades que me apareceram foram no pronto-socorro e o pronto-socorro me transformou. E eu tenho certeza que ele também vai transformar vocês pra melhor. É claro que eu ainda tenho muita medicina pra viver, então eu não tô vindo aqui como uma sábia que sabe tudo sobre plantão. Tô vindo aqui como amiga mesmo, porque eu sei que dá um frio na barriga sinistro o primeiro plantão. A gente fica com medo de errar até aquilo que é básico pra gente. E é justamente nesses momentos de maior pressão, especialmente no ambiente profissional, que a gente precisa deixar as emoções um pouco de lado, não deixar todos esses sentimentos à flor da pele, para poder adotar uma aproximação mais racional e com um pouco mais de método. A organização foi a resposta que eu precisava para ter um pouquinho mais de paz de espírito no meu plantão. Então, nesse vídeo eu vou detalhar para vocês não só os comportamentos que eu tenho na minha jornada de trabalho, mas também as ferramentas que eu uso a meu favor para poder facilitar essa organização. Sendo a principal delas a folhinha que eu uso para organização do meu plantão. Eu já mostrei rapidamente ela para vocês no vídeo do que eu levo na minha bolsa pro plantão e hoje vai ser o dia da gente detalhar essa belezinha que me ajuda muito e que também vai poder ajudar vocês, porque eu vou deixar ela disponível gratuitamente no link aqui embaixo na legenda. E para começar esse vídeo, é importante que a gente tenha clareza da ambientação do pronto-socorro. Então a primeira coisa a ser compreendida é a função de uma UPA, PA, pronto-socorro, da forma como você preferir chamar na sua cidade, que é a de concentrar e triar pacientes com queixas agudas e graves. E entender isso vai fazer você nortear todas as suas condutas de atendimento. De um jeito que fica fácil para entender, estar no pronto-socorro é ativar o seu modo águia. Você vai ter que voar, porque você vai ter que atender rápido e com agilidade, mas ainda assim você tem que ter aquele olhar crítico para você olhar lá no fundo do Vale da Sombra da Morte e pescar a sua presa, que é aquele paciente que você não pode deixar passar. Então a função do médico não é ser a mãe do paciente no pronto-socorro, é ela que vai acompanhar o paciente crescendo, os seus passos, vai organizar tudo bonitinho. Quem faz isso é o médico da unidade básica de saúde, que vai ter um acompanhamento longitudinal e vai conseguir avaliar todos os pormenores crônicos, resolvendo uma coisa de cada vez. O seu papel ali tampouco é ser avó, porque a avó é fogo, né? A avó mima. Então o seu paciente ele vai pedir de presente pra você uma tomografia de crânio sem a menor indicação. Ele vai querer um ultrassom porque o médico lá do acompanhamento crônico dele quer que ele faça pra ontem. Mas se você entrar blindado com a clareza da sua função, eu tenho certeza que você não vai ceder à pressão e vai conseguir também alinhar as expectativas com o seu paciente, pra ele entender que naquele local e naquele contexto, o seu papel como médica é o de selecionar pacientes críticos. Então, a nossa função ali é sempre ter um olho muito afiado para pacientes que são candidatos à internação, avaliação do especialista de urgência, cirurgias de urgência ou, no pior dos cenários, que são cenários de emergência, e essa é a verdadeira razão de ser do pronto-socorro. Esse é o nosso papel primordial. É ali que a gente vai honrar o nosso título de ser médico para salvar vidas. E quando você entende a nobreza desse papel, você direciona todas as suas funções para que você esteja no máximo de disponibilidade e entrega na hora que o seu paciente precisar de você. E isso pode ser muito óbvio para quem é médico e para quem está assumindo essa responsabilidade, mas apesar de tudo, é um tipo de lógica quase que matemática que entra em conflito com os interesses do paciente. Porque a miríade de pacientes, aquelas planícies e vales que você está olhando enquanto você está sobrevoando como águia, elas estão abarrotadas de pacientes com queixas clínicas de menor gravidade. E graças a Deus por isso, porque senão o plantão seria insuportável. E ele realmente vai ser insuportável se você não tiver a empatia de também se ambientar em relação ao perfil dos seus pacientes. Porque ele pode não ser o paciente de maior gravidade, mas a dor que ele está carregando no momento que ele procura atendimento, no momento que ele superou uma fila de não sei quantas horas, é a maior que ele já sentiu. Ele tá puto, ele tá cansado, ele tá com dor, ele não tá medicado. E se você ainda for uma pessoa que vai ficar contrariando o seu paciente, não no sentido de esclarecer e alinhar expectativas, mas de ser grosso com ele, não olhar na cara dele, não examinar, meu amigo, aí também não tem nem como te defender. E tudo isso ainda por cima tem um agravante, que é o fato de que se você decidir se vestir de incompetência e falta de sensibilidade, você não vai ser o primeiro. Porque, infelizmente, não é comum os pacientes pingarem de pronto-socorro em pronto-socorro, sendo atendidos mal e porcamente, e ainda por cima sem ter resolvido o seu problema.
E quando ele chega com você, não é de se espantar que ele tá desconfiado, armado, doido pra também arranjar um barraco, que é justificável? É claro que não, mas tenta entender se você também não estaria puto nessa situação. Essa é a hora de você respirar fundo e abraçar toda a sua vocação cristã, se vestir de sabedoria e dar um bom dia, uma boa tarde, perguntar como é que você pode ajudar, dar um sorriso, mesmo que você esteja muito cansado. A questão é que vai ser muito difícil dar um sorriso se a sua cabeça estiver em outro lugar. Por isso que é importante organizar o plantão. Então, partindo para a parte prática, já ambientados e cascudos, entendendo que o pronto atendimento é o local de atenção ao paciente grave ou potencialmente grave, a pior coisa que você pode fazer é fugir desse paciente. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu piso no plantão é entrar na sala de emergência, nem que seja para dar uma respiradinha, dar uma olhada, tal, ver se tem alguém, ver se tem algum paciente, porque se tiver algum paciente ali e ele estiver afundando, ele não vai ter tempo para esperar. Maior sabedoria vai ter você se na hora do seu primeiro plantão procurar um local que tenha emergencista, que é o médico especializado e muito treinado para poder lidar com os pacientes mais graves. Quando isso acontece e já tem um emergencista lá, você vai entrar na sala para dar uma olhadinha e dar um bom dia. Ei, querido, tudo bom? Meu nome é Fernanda, eu sou médica plantonista, você é emergencista, é meu prazer. E aí você já tá entendendo quem vai ser a pessoa que você vai encher a paciência durante o plantão. E eu te garanto, aposto e ganho que é muito melhor isso do que chegar lá na sala de emergência com o paciente evoluído para você pescar ele quando ele tá indo rumo à alta celestial. E o que é fundamental de entender aqui é que a questão não é o que é melhor ou o que é pior, é o que é a sua responsabilidade. Se você tá assumindo um plantão de pronto-socorro, você tem que estar disposto a lidar com urgência e emergência. Tem que estar com a CLS na ponta da língua, tem que estar com a TLS em dia. E se você não estiver, não vá. Vai fazer um plantão de UBS, vai fazer um plantão de medicina do trabalho, vai fazer outra coisa. Porque mesmo que você vá lá só para atender ficha verde, quando você entra na sala de emergência, você tem que estar disponível para chegar, nem que seja pro emergencista e falar, cara, você precisa de mais alguém para poder fazer compressão cardíaca? O seu compromisso ali é com a vida do paciente. Se você não tá preparado, não vai. E você não precisa estar perfeito. Agora, assumir o plantão de pronto-socorro, não pode ter medo de entrar na sala vermelha. Nem que seja para você se apresentar, até porque provavelmente vai ser o médico mais importante do plantão. E não só naquele interesse de pedir ajuda, mas também de estar disponível e entender que o plantão, ele é de todo mundo. Então você tá ali com uma equipe. Se ele precisar de ajuda, ele também pode solicitar. E é justamente partindo desse entendimento de que o plantão, ele é uma coisa de equipe, que a segunda coisa que a gente faz é pegar a passagem de plantão, pra gente poder liberar os nossos amigos que estão lá cansados e também dar continuidade ao tratamento dos pacientes que ainda têm pendências a serem resolvidas. É nesse primeiro momento que eu saco a minha folhinha de organização do plantão, venho na base dela, onde está escrito pendências, e vou pegar as pendências do meu colega plantonista. É nesse momento de passagem de plantão que a gente consegue entender e rastrear quais são os pacientes mais graves. Normalmente o seu colega já chega falando, ó, o paciente mais importante que eu tô te passando é esse aqui, XYZ. E se esse paciente ele tá dentro da sala de emergência, a primeira coisa que eu faço na hora de abrir o meu plantão é ir lá avaliar ele. Pra deixar a ordem das coisas claras, eu já entrei na sala de emergência antes. Só que o propósito, a finalidade dessa entrada foi de ver se tinha algum paciente com o pé na cova. Não tendo nenhum paciente aparentemente indo pra alta celestial, eu saio da sala de emergência, vou pegar a passagem de plantão e quando tem um paciente perfil sala vermelha, eu volto pra avaliar esse paciente na sala vermelha como a primeira coisa que eu vou fazer no plantão. E essa avaliação já vem mais direcionada pela história que eu peguei com o meu colega plantonista. Então, para esse momento, vão ficar as dúvidas que eu fiquei do caso, que eu vou tirar com o paciente ou com algum familiar que estiver por lá. Também vão ser solucionadas as dúvidas no exame físico. Então, eu faço uma avaliação crânio-caudal, coleto os sinais vitais e vejo de cara se tem alguma coisa para eu otimizar na prescrição para esse paciente não evoluir com pioras nas próximas horas. Se não tiver nada digno de nota de conduta adicional a ser feito, nesse momento eu vou decidir se eu vou destacar a avaliação clínica do paciente da evolução em prontuário. Porque eu, Fernanda, gosto muito de começar o plantão já abrindo com a evolução, porque eu sinalizo formalmente que eu assumi responsabilidade por aquele paciente e não somente isso, as condições nas quais isso aconteceu. Porque às vezes o paciente está com aquela evolução lá de 6 horas da manhã que ele estava bem, mas na hora que você chega no plantão meio-dia, quando você pega plantão de meio período, e aí o paciente já está afundado. Ou o oposto também é verdadeiro. Era um paciente que foi evoluído como grave pela manhã, mas ele já está estabilizado porque seu colega manejou ele muito bem. Então você já fala, ó, eu peguei um paciente em melhor estado e eu vou fazer a conduta XYZ menos invasiva, porque esse paciente já não demanda esse grau de agressividade na conduta. A questão é que revisar o prontuário com atenção e escrever uma boa evolução exigem um mínimo de tempo, que é um recurso muito escasso no pronto-socorro. É abrindo o plantão que o médico se depara com um questionamento fundamental. R$2 ou um presente misterioso? Ou seja, eu vou lidar com aquele paciente que eu já conheço, que eu já sei
sei que ele tá bem, ou eu vou lá enfrentar o meu presente misterioso, que é o paciente da porta, que eu não sei o que ele tem e que pode ser o meu segundo paciente mais grave do plantão. Esse mesmíssimo raciocínio também vai se aplicar às minhas reavaliações de menor prioridade. Então, uma vez que eu sair da sala de emergência, porque os meus pacientes não estão mais com descompensação ativa dentro da sala de emergência, eu vou entrar no meu consultório, humildemente pegar a minha folhinha e checar um por um os meus pacientes de reavaliação, se eles estão lá, se eles estão mais ou menos bem, e acalmar eles. Falar, querido, olha só, o seu médico que atendeu mais cedo, ele teve o carinho de passar o seu caso pra mim. Você não tá desassistido aqui agora que trocou o plantonista. Você tem um médico que também vai assumir a responsabilidade por você. Então pode ficar sentadinho aí com calma. Leia-se, não precisa ficar aqui na minha porta me pressionando, porque eu sei do seu caso e eu vou te reavaliar. Só que antes de te reavaliar, eu preciso primeiro fazer o primeiro atendimento de algumas pessoas que estão me esperando na porta. Você não chegou aqui com dor? Cansado? Precisando de uma medicaçãozinha na veia? Então, tem gente lá fora que também tá um tempão esperando por isso. Então fica tranquilo, porque eu vou chamar aquele paciente, mas em seguida eu chamo vocês. E aí vem, acho que o que é o grande pulo do gato para o recém-formado quando ele vai pegar o plantão. Não faça as coisas de uma maneira linear. Não é hora de você pegar todas as reavaliações e fazer de uma vez só. O ideal é você intercalar as avaliações de pacientes que você já conhece com as avaliações da porta. Assim você tenta garantir que você está com um olho no peixe e outro olho no gato. E ninguém vai ficar desassistido. Mas, Fernanda, qual que é o indicador que você usa para decidir quantos pacientes você vai chamar para reavaliação e quantos pacientes você vai chamar na porta? Entra aqui um dos principais conceitos de um plantão de pronto-socorro, que é o tempo de tela, /tempo de porta. Como nesse vídeo eu sei que eu potencialmente posso não estar lidando só com médicos e profissionais da saúde, eu acho que fica um momento pra gente educar o paciente da existência do protocolo de Manchester. Então você não vai ser classificado com base nas vozes da cabeça ou do temperamento e humor da enfermeira. A gente tem indicadores clínicos objetivos que orientam a tomada de decisão sobre o tempo máximo que você pode esperar de atendimento. É nesse momento que você vai receber aquela pulseirinha com uma cor que vai indicar o tempo de espera que você tolera. Pra ficar bem visual, vermelho, cor de incêndio descontrolado, sirene de ambulância e sangramento arterial ativo é o paciente muito grave, que tolera um total de 0 milissegundos de espera. Atendimento imediato. Esse paciente às vezes nem quer saber de cor de pulseira, eles já botam dentro da sala de emergência para você manejar. O paciente já chega parado ou já tá com rebaixamento do nível de consciência, é um paciente que exige total atenção e prioridade. E ele compete atenção com as demais escalas até o azul, onde aquele paciente, piscininha de criança, que ele tá mais tranquilo, não era nem pra ele estar ali, porque o azul, na verdade, é uma queixa crônica e leve que é pra ser, na verdade, resolvida em um atendimento ambulatorial e não no pronto-socorro. Desses dois polos que derivam as demais classificações. Então, normalmente, vermelho, atendimento imediato, laranja, aquele paciente que vai tolerar no máximo entre 10 a 15 minutos até o atendimento, amarelo, até entre 50 minutos e 1 hora, verde, entre 2 a 3 horas e azul, normalmente até mais que 4 horas. Idealmente, esse paciente já na porta do pronto-socorro é para ser destinado para outro lugar. Olha, querido, o local de resolver o seu problema não é aqui, porque, mais uma vez, tudo na medicina, no pronto-socorro, é sobre contexto. Então, o contexto adequado para a gente resolver o seu problema é na unidade básica de saúde. É lá que eles vão dispor dos recursos para poder te atender de maneira integral. Beijo, pode ir para sua UBS. E daí você pauta a proporção desse seu escalonamento de pacientes com base no respeito ao tempo de tela. Ou seja, é claro que você quer liberar logo o seu paciente porque ele tá cansado, com fome, não quer mais ficar no pronto-socorro. Mas não dá para você fazer isso atropelando o atendimento de um paciente de que vai chegar com uma dor torácica e um infarto. Que se ele demorar mais que 15 minutos, meia hora, ele pode estar parando lá no pronto-socorro sem ninguém ter atendido ele. E isso é fácil de entender. É por isso que eu dou esse recado pros meus pacientes, para eles já ficarem alinhados, e eu quero dar esse recado para você que tá vendo esse vídeo, que frequenta pronto-socorro, para você entender que o médico não tá de hora com a sua cara. É só que ele realmente tem um compromisso com a vida de outras pessoas além da sua. E quando for o seu momento de receber esse grau de atenção, Deus me livre e guarde que você nunca tem que passar por isso, a gente também vai fazer isso por você. Ficou claro? Isso esclarecido, vou terminar de mostrar para vocês a folhinha que vai ser utilizada à medida que eu vou atendendo os meus pacientes. Recapitulando o que eu falei no início do vídeo, eu vou começar o preenchimento da minha folhinha na parte de pendências. Então é nessa seção aqui de baixo que eu vou começar escrevendo o nome do paciente, a idade, o sexo e a hipótese diagnóstica principal, mais um ou outro detalhe que seja capaz de caber nessa única linha, porque o momento de reavaliar e pensar em novas hipóteses vai ser com o paciente em sala, que é só para eu poder me organizar. Depois, num segundo momento, quando eu
eu volto para minha sala, eu vou primeiro preencher o cabeçalho dessa folhinha, que tem um pedacinho para poder escrever a data e um outro pedacinho onde eu escrevo qual que é o local onde eu tô fazendo plantão. E porque eu sou muito frufru, aqui no cabeçalho também tem algumas outras utilidades. Uma delas é para poder calcular a quantidade de água que eu tô bebendo, porque se deixar eu sou um cacto no meio do plantão. A segunda parte que tá aqui na folha é um controle de horas passadas do plantão. Tanto para poder lembrar do meu momento de almoçar, então bateu 6 horas eu tenho que almoçar, porque eu já deixei de almoçar várias vezes no plantão e eu não recomendo. Quanto também para poder, às vezes, sinalizar quando eu quero fazer reavaliação de um paciente. Então, supondo que eu tenho um paciente que tá mais grave. Eu boto assim, putz, na 4ª hora eu tenho que estar vendo esse paciente de novo. Então, às vezes, eu marco aqui sem ter o propósito de falar que o tempo do plantão passou. Mas sim que quando eu chegar naquela marca, eu preciso estar voltando para a sala de emergência ou olhando algum exame, porque eu tenho um paciente que nessa altura do campeonato já deve estar com algum caminho andado em relação ao caso clínico dele. A segunda e mais extensa parte da folha é em relação ao número de atendimentos. Gostaria eu de conseguir chegar a 45 atendimentos em todos os meus plantões. É muito difícil. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de chegar no número volumoso de atendimentos, então até procuro locais de atendimento que não tenham essa demanda de produtividade que vá comprometer a qualidade do meu atendimento. Aqui vocês podem ver uma coluna enumerada, a hipótese. Normalmente aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz na área de pendências. O nome do paciente, a idade e a hipótese principal. E na coluna do lado eu tenho os exames complementares que eu solicitei. O primeiro ícone é um ícone de radioatividade, que é quando eu peço raio-x. O segundo é um tubinho de ensaio, que está sinalizando o exame laboratorial. O terceiro, que é um coraçãozinho, ele está sinalizando os pedidos de eletrocardiograma. E o quarto, com essa caixinha de som, está mostrando o ultrassom, que também é uma possibilidade de pedido de exame que eu tenho dentro do pronto-socorro. Aqui na parte de outros, eu coloco ou outros exames que estão fora desse pedido, que é muito raro, normalmente só quando eu estou num centro que tem tomografia para poder pedir, mas principalmente aqui eu coloco os pareceres. Então, pedi uma solicitação de parecer da cirurgia vascular, da ortopedia, da otorrinolaringologia, da neurologia, não importa. Eu coloco aqui por extenso, né, porque são coisas mais variáveis, e daí eu vou marcando à medida que isso for sendo cumprido. Da mesma forma que eu faço anotações livres na parte de outros, eu também tenho alguns símbolos que eu uso para poder sinalizar outras coisas na parte de plantão. Então, além da sinalização do número de atendimentos, qual que é o tipo de exame que eu tô pedindo para os exames mais comuns, eu também vou ter os meus símbolos pessoais. O primeiro símbolo que eu tenho na minha folha é o do grifado. O marca-texto para mim nessa planilha significa que tem alguma pendência ativa para aquele paciente. Quando a pendência ativa é reavaliação clínica, eu vou grifar só no número ali do lado da hipótese, para poder não ficar muito poluído. Quando é algum exame ou avaliação de outro profissional, vai estar grifado na parte correspondente do outro lado da folha. O segundo símbolo que eu uso é um Rzinho circulado, para poder sinalizar que aquele paciente é uma reavaliação. E qual que é o propósito de diferenciar pacientes comuns das reavaliações? É justamente eu conseguir ver aquela proporção de porta-reavaliação que eu falei para vocês mais cedo no vídeo, para entender se eu vou estar sendo injusta com algum dos lados. Será que eu estou puxando muito paciente de porta enquanto eu estou deixando as reavaliações abandonadas? Ou será que o oposto é verdadeiro? Será que eu estou puxando muita reavaliação e eu estou deixando os meus pacientes da porta desassistidos? Apesar de tudo, eu só uso elas para os pacientes que não são meus pacientes originalmente. Quando o paciente é meu, a reavaliação vai ser feita sem uma anotação de um novo atendimento, porque no final do dia eu quero saber quantos pacientes distintos eu atendi no plantão. Até porque as reavaliações não contam na minha produtividade de porta, que é uma coisa que os gestores do pronto-socorro ficam de olho no nosso trabalho. Graças a Deus eu não trabalho em pronto-socorros que tem isso de um jeito muito marcado e agressivo, mas eu também acho que eu tenho um compromisso com o serviço de tentar entregar o máximo de agilidade que eu puder, e eu tento visualizar isso também com a minha folhinha. Na verdade, esse foi o principal propósito de eu ter criado ela no primeiro momento. Não foi nem para eu poder organizar o plantão, foi para poder entender e quantificar quantos pacientes eu estava atendendo e se eu estava sendo uma plantonista ágil o suficiente, porque eu tenho uma tendência em ser um pouco mais lerda. O terceiro símbolo que eu uso na minha folha é um izinho de internação. Normalmente eu faço ele até numa cor diferente, numa caneta cor-de-rosa, para me chamar mais atenção, porque a jornada do paciente no pronto-socorro só acaba quando ele sai de lá. Então, não é porque eu internei ele que eu não vou mais ver. Não é incomum o paciente do pronto-socorro ficar agarrado no particular com algumas burocracias de plano de saúde e dentro do hospital público esperando a regulação para algum centro de maior complexidade. Isso, inclusive, é até uma curiosidade para quem nunca frequentou um pronto-socorro. O pronto-socorro no modelo UPA ou PA público SUS, ele tem leitos de internação lá dentro. O PA no qual eu trabalho, por exemplo, tem 20 leitos de internação no terceiro andar e também tem mais 7 leitos de isolamento, fora os leitos da emergência. E todo paciente que está internado dentro do pronto-socorro está esperando transferência para algum hospital que tem os recursos compatíveis e que vão atender as demandas do caso dele. E isso envolve uma super burocracia, normalmente digital, que é mais fácil de lidar do que burocracias de papel, mas que também é uma coisa para a qual a gente tem que estar atento, porque se aquele paciente
paciente está faltando alguma informação, ele vai ficar com a transferência pendente e daí isso vai complicar a vida dele. E por último, e não menos importante, é só um risquinho em cima da parte grifada de pendências ativas, que significa que aquelas pendências foram resolvidas. E eu gosto de deixar a minha folhinha com esses símbolos menorzinhos e mais minimalistas, porque ela vira para mim um manual de quais os casos que eu quero estudar depois do final do plantão. Então ela também tem essa terceira finalidade. Ela me ajuda a organizar o plantão e também me ajuda a entender como que eu vou me preparar para o próximo plantão. E partindo para as minhas considerações finais, fica aqui o recado de ouro do final desse vídeo que você tem que sair daqui entendendo, que é o seguinte: de pouco adianta você fazer mirabolâncias pela organização do seu plantão se você ainda não entendeu que o plantão é um trabalho em equipe. Você precisa de um bom entrosamento com seus colegas médicos, precisa de um bom entrosamento com seus colegas da equipe multiprofissional, porque você não é a única pessoa que vai tocar a vida daquele paciente. É um trabalho contínuo, que depende da equipe multiprofissional estar alinhada com você, depende da forma como o seu colega de plantão deixou o plantão para você e depende também da forma como você vai deixar o plantão organizado para o seu colega. Além de depender da forma como você vai estar entrosado com o seu par, que vai estar dividindo as funções. E não se dividem apenas funções, se dividem também horários de descanso. Quando eu comecei a minha vida de plantonista, eu não tinha muita atenção à parte do descanso, que ao contrário do que muitos prefeitos e vereadores pensam, é essencial para que o médico consiga entregar uma boa performance no trabalho. Então eu saía no final do plantão sem falar lá com o CRA, sem entender as coisas dos pacientes, cansada, exausta, até que eu entendi que eu tava lá pros meus colegas de plantão, assim como eles também estavam por mim, e eu ia tentar garantir o momento de descanso deles, assim como eles também estavam tentando cuidar de mim na hora que eu precisava de um descanso. Assim eu consigo fazer hora de almoço, consigo beber uma água, consigo dar uma pausa para poder espairecer quando a situação tá muito pesada. Vou tirar um momento para fazer meu pipizinho no banheiro, porque imagina só, você lá, fazendo compressão cardíaca, sacudindo toda, cheia de vontade de ir no banheiro. Não tem como, é insustentável, sua cabeça já fica em outro lugar. Então você precisa de um momento para poder fazer o básico. E quando isso tá bem sustentado, bem amarrado, cara, o plantão fica impressionantemente mais leve, porque ele é naturalmente pesado. Quando você tá com as prioridades organizadas, não vão ser 2 minutos para você se cuidar minimamente que vão fazer o caos se instaurar. Isso é uma possibilidade? Até é, mas é muito, muito raro. É mais provável que você tenha um plantão mais organizado estando com a cabeça em dia do que tentando forçar a barra e colocando urgências em coisas que não necessariamente são urgências. Eu sei que o ambiente lá é de urgência e emergência, mas não é todo mundo lá que tá entrando lá nessa situação. Então você precisa também se resguardar um pouco para poder estar preparado para quando o pau quebrar. E por último, para fechar com chave de ouro o nosso plantão, vem a passagem dos casos. Lembrando que plantão abandonado é crime por parte do médico. Então você tem que ficar lá esperando o seu colega de plantão chegar. Normalmente, quando eu vou passar para o consultório, eu já entrego a folhinha para ele, já vão estar sinalizados os pacientes que estão com avaliação pendente. E a partir da folhinha que eu entrego como uma base para ele começar a organização dele, eu também faço um resumo breve dos casos, que pode ser tema de outro vídeo, essa forma como a gente passa o plantão. No mais, eu acho que esse vídeo já está suficientemente extenso e também conseguiu ser bem abrangente em relação às coisas que eu levo em consideração na hora de organizar o plantão. Então, se esse vídeo foi útil para você, não deixa de curtir, de compartilhar com um colega que também é recém-formado, que também está indo enfrentar o monstro que é o primeiro plantão. Não deixe de comentar também as coisas que você tem para agregar para os nossos colegas plantonistas. Putz, Fernanda, tem tal dica X que é sensacional. Coloca aqui nos comentários que eu vou destacar os melhores comentários pra gente não deixar de se ajudar na nossa comunidade. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, mais uma vez, seja bem-vindo, fica por aqui, é só se inscrever e ativar as notificações. Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e que Deus abençoe muito, ilumine muito as condutas de vocês, porque essa profissão nossa é uma profissão abençoada e é uma honra fazer parte disso. Então vistam a camisa dessa responsabilidade, vão com tudo porque vai dar certo. A gente precisa de médicos compromissados, responsáveis e que gostam do paciente. Também quero aproveitar em especial para agradecer vocês que mandam recados de motivação pela volta do canal. Sou muito grata e muito feliz por ter o apoio de vocês. E eu espero vocês no meu próximo vídeo falando sobre quais aplicativos que eu uso para facilitar a minha vida no plantão. Beijo grande no coração. Tchau!